Oi, pessoal, tudo bem? Mais um conteúdo, mais um vídeo aqui para o nosso canal. Normalmente aqui o canal Eduardo Costa Analisa tem um vídeo, né, por semana, tem conteúdos únicos semanais, mas dessa vez um segundo vídeo aí nessa semana, porque estamos numa semana diferente, né, numa semana de mata-mata de Série D do Campeonato Brasileiro. Vai começar a primeira fase aí de mata-mata, né, a segunda fase da competição, a primeira de mata-mata. São 32 times agora, né? Tínhamos 64, agora temos 32. 32 times lutando por 4 vagas de acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. 2 desses são o Itabaiana, o nosso representante aqui do estado de Sergipe, né, já que o Sergipe foi eliminado, e o Atlético Cearense. Os dois vão se enfrentar nos próximos domingos, aí nas partidas de ida e volta, que vão definir mais um dos 16 classificados à fase oitavas de final. É sobre isso que a gente vai falar. Esse vídeo, ele está sendo num formato, vocês estão percebendo até pelo próprio layout, dinâmica, que é um formato um pouco diferente em relação a outros vídeos que a gente faz por aqui, porque teremos um convidado muito especial, né, para a gente falar do Atlético Cearense, para você conhecer mais sobre o Atlético e a gente fazer uma projeção sobre este confronto que vem por aí. Eu, Eduardo Costa, chego já pedindo, como eu sempre peço, que você se inscreva no canal, se inscreva aqui embaixo, ó, na barrinha no canal. Deixe o seu like também, porque, como eu sempre falo nos vídeos, é a maneira mais orgânica de fazer com que esse vídeo se espalhe pelo YouTube, né? Com o like. E, claro, também deixe o seu comentário, né? Sobre o conteúdo, o que é que você está achando e tudo mais. Eu tenho recebido vários comentários aí nos últimos vídeos e isso tem sido muito gratificante. Agradeço a todos vocês de verdade pela audiência. Sem mais delongas, vamos então começar com o nosso debate para falar de Itabaiana e Atlético Cearense. Como vocês estão vendo, eu não estou sozinho aqui para o vídeo de hoje, estou aqui ao lado do Júnior Ribeiro, jornalista, repórter e comentarista da TCM, lá de Mossoró, no Rio Grande do Norte, mas como um bom cearense acompanha bastante aí o cenário dos clubes do Ceará já há algum tempo, incluindo o Atlético do Ceará, que é o próximo adversário do Itabaiana. O Atlético que inclusive teve no grupo A3 com equipes do Rio Grande do Norte, com equipes potiguares, então o Júnior está bem de olho nisso aí também. Júnior, seja bem-vindo ao canal, uma grande honra receber você aqui para a gente poder falar desse Itabaiana e Atlético. Valeu, Eduardo, satisfação é toda minha. Muito obrigado pelo espaço para falar aqui sobre uma das gratas surpresas e até digo que protagonistas, né, dessa última rodada da fase de grupos, o Atlético Cearense, que teve uma classificação cinematográfica e que chega agora para enfrentar o Itabaiana com essa moral de ter passado da forma como foi, justamente contra o Potiguar de Mossoró, cidade onde eu resido atualmente, mas o Atlético Cearense é um projeto que já vem desde 2018 sob a tutela do Ari, né, que tem esse detalhe, além do gol de bicicleta do goleiro, o centroavante, atacante, é capitão, é dono e presidente do clube, então é um adversário aí para vocês com várias histórias peculiares aí, para que vão entrar em campo e que certamente farão dois grandes jogos. Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre elas então. O Atlético Cearense, né, como eu disse, que estava no grupo A3, foi o quarto colocado do grupo A3 com 18 pontos, superando o Souza aí nos critérios de desempate, né? Os dois terminaram com 18 pontos, mas o Atlético ficou à frente do Souza, cruzando então com o primeiro colocado do grupo A4, que foi o Itabaiana, com 26 pontos. O Atlético teve uma campanha de 5 vitórias, 3 empates e 6 derrotas em 14 jogos, acabou perdendo mais do que vencendo, inclusive. O Itabaiana com 8 vitórias, 2 empates e 4 derrotas, mas 3 dessas 4 derrotas nos últimos 5 jogos, né? Então, sinal de alerta aí ligado pela fase recente do Tricolor. Júnior, você falava aí na sua introdução, né, sobre esse histórico do Atlético, que foi um time que recentemente já esteve até na Série C, né? Já sabe muito bem como é essa história de subir da D para C do Campeonato Brasileiro. Antes da gente falar desse ano específico e de todo esse roteiro maluco que foi a classificação do Atlético, vamos falar um pouquinho do histórico desse clube, né? De onde vem esse Atlético Cearense, que não figura entre os times mais tradicionais, se a gente for pensar no estado do Ceará, mas tem um certo protagonismo aí nos últimos anos. Exatamente, Eduardo. O Atlético Cearense é o antigo Uniclinic, que é um time bem curioso aqui do estado do Ceará. O Uniclinic foi formado a partir de um médico que tinha as suas clínicas e ele resolveu transformar primeiro num CT no final dos anos 90 e depois fundou a equipe de futebol, que é a Uniclinic, e figurava ali no cenário da primeira divisão do Campeonato Cearense, até que em 2018
o atacante Ari, à época ainda no futebol da Rússia, ele arrendou o clube, mudou o nome de Uniclinic para Atlético Cearense, e também mudou as cores. O Uniclinic jogava de azul e branco, azul e amarelo, passou a jogar de vermelho e preto. E o Atlético Cearense é uma dessas equipes que aproveitaram a ascensão do futebol cearense nos últimos anos, porque com o crescimento de Ceará e Fortaleza, as outras equipes também vieram no embalo e muitas delas deram trabalho a Ceará e Fortaleza no campeonato estadual. Tudo bem, só quem ganha o cearense é Fortaleza ou Ceará, mas times como Ferroviário, Iguatu, Atlético Cearense, o Floresta, que hoje está na Série C, o próprio Icasa, que bate e volta na primeira e da segunda divisão do campeonato cearense, são clubes que aproveitaram o crescimento do futebol estadual para se estabilizarem até mesmo a nível nacional. E uma dessas equipes que aproveitou o bom momento e, claro, o investimento do Ari foi o próprio Atlético Cearense, a Águia da Precabura, que é mais uma equipe da capital cearense que possui uma estrutura, possui um CT, possui um certo trâmite ali entre as divisões mais baixas do futebol brasileiro, como é o caso da Série D. E o Atlético já disputou a Série C lá no ano de 2022, conseguiu acesso da D para C, que foi um feito importantíssimo para o Atlético, contando toda a história, incluindo a época do antigo Uniclinic. Então, é uma equipe que aproveitou essa ascensão do futebol cearense e hoje em dia está buscando essa classificação à próxima fase da Série D, depois de uma passagem de fase que foi simplesmente sensacional com o goleiro John Wilker. Tem nome de personagem de filme de ação, fazendo um gol de bicicleta aí aos 98, na verdade, né? 53 do segundo tempo, empatando o jogo, tirando o Souza da jogada. O Souza estava se classificando e o Atlético Cearense avançou de fase. Então é mais uma equipe do futebol cearense que aproveitou esse crescimento e hoje está tentando se estabelecer. Até porque, Eduardo, o Atlético Cearense foi rebaixado no campeonato estadual, só teve 2 pontos na primeira fase, foi disputar o quadrangular de rebaixamento, e mesmo ganhando na última rodada, acabou ficando pelo caminho, somou os mesmos 7 pontos do Barbalha, mas por um gol, 1 ponto no saldo de gols, o Atlético Cearense do Ari acabou rebaixado e está jogando todas as suas fichas nesse Brasileirão, Série D. Esse seu último aspecto que você destacou no relato inicial é muito curioso e interessante, porque mostra como a Série D é um torneio muito diferente de tudo, né? Porque o Atlético, que foi rebaixado no campeonato estadual, eliminou na última rodada o Souza, que foi uma das grandes histórias do primeiro semestre no Brasil, né? Eliminou o Cruzeiro na Copa do Brasil, chegou em terceira rodada, foi campeão estadual, ganhou uma grana muito boa com a classificação à terceira fase da Copa do Brasil, teve projeção nacional, né? Justamente por ter eliminado, como eu falei, o Cruzeiro. Então o Souza chegava como um dos favoritos a brigar pelo acesso, né, da D para C e acabou ficando de fora, sendo eliminado justamente pelo Atlético, que acabou rebaixado no estadual, né? É curioso. O Atlético, quando ele subiu em 2021, né, você citou, relembrou esse acesso, conquistou acesso contra a Ferroviária, que na época era a grande favorita, né? Ferroviária Sá, Figueirá, Delano como treinador, havia muita expectativa naquela Ferroviária, e caiu para o Atlético, que quando teve em 2022, ele já teve uma história com o futebol sergipano, né? Que na última rodada era um confronto direto entre Confiança e Atlético Cearense, foi aqui em Aracaju, valendo a permanência. Só que acabou o Confiança vencendo, o Confiança se salvou na última rodada e o Atlético caiu. Para a gente falar um pouco dessa campanha na Série D, Júnior, como eu destaquei na introdução, o Atlético acabou tendo mais derrotas do que vitórias ou empates, do que qualquer outro resultado, né? Foram 5 vitórias, 3 empates, 6 derrotas. Uma campanha claudicante de altos e baixos. Nos últimos 5 jogos, por exemplo, o Atlético não venceu nenhum, mas somou os pontos necessários para tirar o 4º lugar do Souza com a grande história que você citou, que rodou o Brasil aí, né, do John Wilker, o goleiro fazendo gol de bicicleta no limite do limite dos acréscimos para botar o Atlético no mata-mata. Pois é, o Atlético Cearense teve uma campanha que foi muito curiosa, porque começou perdendo para o próprio Potiguar, e aí quando o Atlético Cearense sofreu essa derrota, muita gente pensou que o time seria o saco de pancadas, porque o Potiguar também tinha um elenco muito fragilizado, o Atlético Cearense vinha de um rebaixamento, tentou se reforçar ao longo do Brasileirão Série D e conseguiu até a classificação. Mas foram 3 derrotas iniciais do Atlético Cearense, o que aumentou uma preocupação de se o time teria uma campanha muito
que aconteceu o contrário, né? Na verdade, o Potiguar foi quem teve a pior campanha do grupo, e o Atlético Cearense brigou até a última rodada e conseguiu a classificação. Mas depois teve uma série de jogos naquela fase entre turnos, onde as partidas acabam sendo espelhadas com o mando trocado, o Atlético Cearense aproveitou muito bem, porque era um grupo equilibrado, tirando Maracanã e Potiguar. Então, cada ponto, cada jogo era um confronto direto. E a equipe do Atlético Cearense conseguiu ganhar 2 jogos do Souza e 2 jogos do Santa Cruz de Natal, que eram 2 equipes que estavam brigando pelo G4. Então, o Atlético Cearense passou de equipe que estava lá embaixo na tabela a postulante a essa briga pelo G4. E não só postulante, o time já chegou a ficar na vice-liderança do grupo A3 e estava com a classificação, digamos, encaminhada, até preocupante para Iguatu, para o próprio América de Natal, que viu por muito tempo o Atlético Cearense um pouco acima na tabela, mas, como você falou, nos últimos 5 jogos, justamente na hora do Atlético Cearense carimbar essa classificação, o time passou a tropeçar. Empatou 3 jogos, incluindo esse contra o Potiguar, né? E perdeu 2 jogos. Então o Atlético Cearense teve um começo muito ruim, teve uma sequência de jogos com muitas vitórias, mas a reta final do Atlético Cearense era aquele time que estava em derrocada, estava caindo pelas tabelas. De segundo já caiu para quinto, estava em sexto e conseguiu chegar em quarto. Então a reta final de fase de grupos do Atlético Cearense ela foi preocupante pela perca de pontos e também por alguns jogos que a equipe não desempenhou um bom futebol. Mas é aquela coisa, o time tem um artilheiro da Série D. O Ari, com 38 anos, tem 8 gols. É o jogador de principal destaque. A gente sabe que ele, dentro da grande área e na marca da Cal, é um cara diferenciado. Embora ele tenha já desperdiçado, se eu não me engano, uns 2 pênaltis nessa campanha da Série D. Mas é um jogador que, se o Itabaiana vai ter que se preocupar com alguém, tirando o goleiro se quiser ir para a área fazer gol, mas o grande nome do Atlético Cearense é o Ari, sem sombra de dúvidas. Então essa primeira fase para o Atlético Cearense foi uma montanha-russa. Começou lá embaixo, foi lá para cima, quando todo mundo pensava que ia despencar, o time conseguiu essa vaga na próxima fase. Esse grupo, né, o grupo A3, né, o grupo C, como quiser chamar da série dele, foi um grupo que essa briga pela última vaga acabou ficando muito aberta, né? O 13 fez uma campanha muito forte, de só uma derrota, disparou na frente. O Iguatu e o América com alguns altos e baixos, né? Em algum momento também pareceu que o América ia escorregar, mas os dois acabaram abrindo a distância no final, e aí ficou ali entre Atlético, Souza, o próprio Santa Cruz, como você citou também, todo mundo brigando por essa última vaga, e o Atlético acabou se dando bem. E até você citou bem o Ari, né? Acho que, sem dúvida alguma, grande destaque, não só por ser um jogador dono, né, digamos assim, que não é uma coisa tão comum da gente ver, mas porque é um cara conhecidíssimo, né, o Ari, para quem acompanha futebol internacional, internacional há algum tempo, é aquele Ari brasileiro, que naturalizado russo, que já jogou pela seleção da Rússia, que tem uma história muito grande na Rússia pelo Spartak, pelo Krasnodar, né, passou muito tempo jogando futebol russo, naturalizado, como eu disse, já jogou pela seleção de lá, já há alguns anos ele é o dono do clube e jogador também, e o artilheiro da Série D nessa primeira fase. Então, o grande nome, talvez, desse time. Puxa esse gancho para a gente falar um pouco mais do Ari e do que o Itabaiana pode esperar. Para o torcedor do Itabaiana que está assistindo e quer saber mais sobre destaque, sobre como se porta esse time do Atlético, o que é que o torcedor pode esperar para esse mata-mata que vem aí? O Atlético Cearense teve algumas mudanças de técnico ao longo dos últimos meses, o que é natural. Um time que brigou contra o rebaixamento no Cearense, foi rebaixado, iniciou uma Série D, mudou de técnico durante a Série D, está com o Jason agora Vieira como o técnico da equipe. É um time que busca sair no contra-ataque, é um time aguerrido, um time que também joga em função do seu principal jogador, que é o Ari. Tem jogadores experientes, como é o caso do Siloé, que é um velho conhecido do futebol cearense. Também tem o Leonardo, recém-chegado, um cara com muita bagagem também no futebol do estado do Ceará, e tem meio que uma espinha dorsal de jogadores que já vem jogando há algum tempo, que serve de base para o técnico do Atlético. John Wilker já assumiu a função de goleiro titular já há algum tempo, tem o Bal, que é o lateral direito, também tem o Diguinho na zaga, e uma espinha no meio campo com alguns jogadores, que é o Breno Santos, o Henrique e o Alan Fabrício, além do cara que é a referência no ataque, que é o Ari. É uma equipe que tem uma média de idade muito baixa, embora tenha o Siloé, o Leonardo e o Ari, mas a média de idade do Atlético Cearense é de 23 anos. Tem muitos jovens jogadores. É tanto que o Ari
ele é um cara que costuma dar essa chance, essa oportunidade a bons valores, e nessas oportunidades que o Ari tem, por exemplo, hoje o Hércules do Fortaleza é um jogador ligado ao Ari, né, com relação a agenciamento, a empresário. Então, o Ari gosta muito de ter na sua equipe, ele como jogador e também como gestor, ter vários jogadores de categoria de base, jovens jogadores, para dar uma experiência nele para esses jovens atletas. Então, o que o Itabaiana pode esperar é um time que joga em função do Ari, mas que tem bons valores individuais que podem complicar. Mas ainda na minha visão, embora o Itabaiana tenha se complicado durante a reta final da fase de grupos, o favoritismo ainda está do lado do Itabaiana. Não vejo o Atlético Cearense como favorito. O Atlético Cearense vai ter que fazer 2 bons jogos para poder buscar essa classificação. E como é mata-mata, 2 jogos, tudo pode acontecer. Mas, em primeiro momento, o Itabaiana veio com essa responsabilidade, né? Esse dever de buscar a classificação diante do Atlético Cearense. E aí é um bom ponto, né? Porque se por um lado o Itabaiana já tem uma tradição muito grande de todo o histórico que o clube já possui, por outro lado, o Atlético é um time que recentemente já sentiu esse gostinho do acesso, né? Já conseguiu subir da D para C, enquanto o Itabaiana já há anos faz boas campanhas, mas na hora do mata-mata tá sempre batendo na trave. Então, a cada ano, a pressão vai aumentando, né? Por um lado, eu concordo com você que o Itabaiana é o favorito por mais que tenha oscilado para baixo nessa fase final, né? Não chega tão bem, mas no geral fez uma campanha muito melhor. Por outro lado, o Itabaiana eu vejo que chega mais pressionado, porque é um time que tem essa urgência do acesso. Óbvio que todo mundo que está lá disputando quer subir, mas alguns times têm uma urgência maior por conta de todo o contexto. E o Itabaiana, tem uma urgência muito grande por conta disso. A CBF divulgou, né, a tabela há alguns dias. O primeiro jogo vai ser no próximo domingo, agora dia 28, às 4 da tarde, em Horizonte, Atlético Cearense e Itabaiana. E no outro domingo da semana que vem, no dia 4 de agosto, também às 4 da tarde, em Lagarto, Itabaiana e Atlético. Esse é um outro ponto importante, porque o estádio do Itabaiana, o Etelvino Mendonça, está em reforma desde o começo do ano. E a expectativa ela foi sempre mudando, né? Inicialmente era para ser inaugurado durante o Campeonato Estadual, para o Itabaiana jogar pelo menos a Copa do Nordeste, não aconteceu. Esperava-se que começasse a Série D lá, não aconteceu. Depois começou a se dizer que seria para o jogo contra o Sergipe durante a Série D, não aconteceu. Depois já começou a se dizer que o Itabaiana poderia iniciar o mata-mata jogando em casa, em Itabaiana mesmo, na sua própria casa. Mas a CBF confirmou esse jogo para Lagarto. Então, por enquanto, o Itabaiana segue jogando longe. Júnior, concordamos que o Itabaiana é favorito. Então, o que é que o Atlético precisa fazer para, sendo zebra, surpreender e sair com a classificação? Qual tipo de postura você imagina que o Atlético vai adotar pensando no mata-mata de 2 jogos? Olha, eu acho que o Atlético Cearense vai ter que fazer um grande primeiro jogo, que tudo vai depender dessa primeira partida. É uma equipe que, no Domingão, onde fez a sua casa, né, em Horizonte, região metropolitana de Fortaleza, é onde o Atlético Cearense vai ter que não só jogar bem, mas construir um resultado, independente se seja de vitória ou de empate, preferível que seja de vitória, mas para chegar em Lagarto para o jogo da volta, com condições ou de segurar um resultado ou de buscar pouco prejuízo. Acho que o Atlético Cearense ele precisa fazer um jogo extremamente sólido na defesa, um jogo de dar poucas chances para o Itabaiana e aproveitar as oportunidades que forem criadas no ataque, seja com o Ari, seja com outros jogadores do setor de ataque da Águia da Precabura. Então acho que tudo passa pela tensão do primeiro jogo. Geralmente quando essas duas equipes que necessitam da urgência, da sobrevivência, né, como é o caso do Atlético Cearense, recém-rebaixado no Cearense, e o Itabaiana que há tanto tempo bate na trave para subir para uma divisão acima, o jogo fica mais tenso, né? A perna fica mais pesada, os jogadores sentem essa responsabilidade. Então eu vejo que para o Atlético Cearense muita coisa vai depender desse primeiro jogo, em que a equipe vai ter que fazer um resultado e consiga levar esse resultado favorável, digamos assim, para o jogo da volta. E aí sim, no jogo da volta, fazer aquela velha partida de mata-mata, né? Quando se joga fora de casa, um jogo mais truncado, um jogo mais paralisado, porque tudo isso vai depender dessa primeira partida. Tô com você. Acho que se o Atlético
sair com resultado negativo, por exemplo, desse primeiro jogo, a coisa fica muito mais complicada. Por outro lado, como eu falei, né, que toda essa pressão, né, que o Itabaiana está vivendo, o time já vem mal, né, dos últimos jogos e carrega esse peso de ter que conseguir subir depois de muito tempo. Se, por exemplo, sair derrotado no primeiro jogo, vai chegar com um caminhão nas costas para o jogo da volta, e aí acho que o Atlético pode se aproveitar. Se o Itabaiana estivesse chegando num momento muito bom, minha perspectiva era outra, mas o fato de Itabaiana estar chegando mal joga um peso também da equipe precisar reagir, e mata-mata é aquela, né? 90 minutos ruins, você sai com um resultado negativo nas costas, pode acabar a sua temporada. Bom, acho que fizemos um panorama bem legal, como eu disse, né? Nos próximos 2 domingos aí teremos os confrontos entre Itabaiana e Atlético Cearense, primeiro no Ceará, depois aqui em Sergipe, valendo vaga então nas oitavas de final da Série D. São 32 vivos, depois 16, depois 8, até chegarmos aos 4 que subirão da D para C. Eu, Eduardo Costa, estive com o Júnior Ribeiro, como eu falei, né? Jornalista, repórter e comentarista aí da TCM lá no Rio Grande do Norte. Júnior, muito obrigado por topar aqui o convite, portas abertas sempre aqui para o canal quando precisar. Opa, é isso aí, Eduardo, eu que agradeço pela oportunidade de falar, é sempre bom falar sobre o futebol cearense, falar sobre essa equipe que vem numa ascensão nos últimos anos e que tem essa oportunidade de seguir vivo no Brasileirão Série D, e eu gosto muito de futebol com histórias, né, com personagens, e o Atlético Cearense está entregando esses personagens com o Ari, com o John Wilker, então é sempre muito legal trazer o futebol sob a ótica e perspectiva de bons personagens. O Atlético Cearense pode contar com o seu goleiro e com o seu atacante para quem sabe passar de fase e continuar nesse Brasileirão Série D. É isso, você torcedor do Itabaiana que está nos assistindo, que vê esse vídeo, anota aí no caderninho, tudo bonitinho, pega as dicas para já ficar sabendo do que esperar do rival do Tricolor nesse primeiro mata-mata e na segunda fase da Série D. Muito obrigado a todos mais uma vez pela audiência, deixo de novo o recado aqui embaixo, você se inscreve no canal e deixa o like para que esse vídeo seja espalhado para mais pessoas, deixe seu comentário sobre o que você acha desse mata-mata, desse confronto, e mais uma vez, muito obrigado pela audiência, nos vemos na próxima. Valeu!